luzes, por favor. Luzes, não são. Amém, irmãos? Amém. Muita alegria que o Ministério Infantil apresenta para vocês a verdadeira história do Natal. O Natal não é mencionado nenhuma vez nas Escrituras. Todos os anos, em todo o mundo, algumas pessoas guardam o dia escolhido pelos homens para comemorar o nascimento de Jesus. Algumas pessoas o guardam como um dia santo especial, enquanto muitos outros fizeram dele um tempo de comercialização e de interesses egoístas. A Bíblia não revela a data do nascimento de Cristo, se no final de setembro, começo de outubro, enfim, ele nasceu. E também não relata o número de magos que o visitaram em Belém. As Escrituras não autorizam uma comemoração especial na igreja, nem um dia santo para comemorar o nascimento de Jesus. Evidentemente, a Bíblia não dá aprovação ao materialismo egoísta tão comum nessa época do ano. Mas Jesus nasceu, e por um motivo muito bom. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele é o rei, e não só o rei dos judeus, mas de todos os homens. Mateus 28, 18, 20. Sua grande vitória veio não com o nascimento, mas com sua morte e ressurreição. Esta é a vitória que o faz nosso Redentor, digno de honra e adoração. Hoje, precisamos imitar os magos, que procuraram tão esforçadamente encontrar Jesus. Não podemos nos contentar com as crenças tradicionais ou as doutrinas humanas, ou os dogmas das igrejas. Temos que examinar as Escrituras. Temos que aceitar o que é certo e rejeitar o que é errado. Temos que estar certos de que Jesus veio a esta terra uma vez e que ele voltará para chamar-nos ao julgamento. Na época do Natal, quando muitas pessoas mostram uma religião superficial e falam sobre Jesus desconhecido para elas, nós devemos lembrar que é possível ser só cristãos, seguidores de Jesus. Não devemos ensinar ou defender doutrinas de homens. Temos que simplesmente seguir a Jesus e encorajar outros a fazerem a mesma coisa. Que possamos adorar a Cristo de acordo com a vontade dele. Com vocês, a verdadeira história de Natal. Férias de final de ano. Praticamente 2 meses sem lecionar. Quer saber? Como pode me conhecer tão bem? Verdade! Minhas queridas netas estão chegando! Parece que as férias desse velho professor foram para o espaço. Já chegaram? Crianças! Eu vou perguntar sobre o Natal. Cadê o meu beijo? Vamos fazer a maior festa. Meu beijo? Ok, crianças, sentem-se aqui. Eu vou lhes contar. Já ouviram falar de
céus e a terra, fez o firmamento e as águas do mar, fez todas as cores, fez as cores e os planetas, estrelas e cometas. Deus fez tudo que há, e com carinho do seu coração e nos colocou num jardim pra reinar. Acontece que o homem desobedeceu, subiu, mas o eterno Criador, que nunca é pego de surpresa, pra nossa defesa, ele seria sem pecado o cordeiro perfeito. Já estamos reconciliados com Deus, reconciliados com Deus, reconciliados com Deus. Absolutamente tudo. Quando o homem pecou, tornou-se conhecedor do bem e do mal, porém sem forças para praticar o bem, e completamente desprovido de poder para evitar o mal. Consequentemente, o homem mergulhou em uma escuridão tremenda, uma vida completamente voltada para si, cheia de egoísmo e escuridão. E como retirar o homem dessa situação? É exatamente aí que o eterno propósito de Deus entra em cena. Uau! Lembram-se da antiga maldição lançada sobre a antiga serpente lá no jardim do Éden? Você será maldito entre todos os animais, se rastejará e comerá o pó da terra todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, pois dela nascerá aquele que esmagará a sua cabeça. Passaram-se muitos anos, e embora o Senhor tivesse por incontáveis vezes confirmado a sua promessa, a chama da esperança já havia se apagado na maioria das pessoas. É importante mencionar aqui que naquela época o Império Romano oprimia severamente o povo de Israel, e até para cultuarem ao Deus vivo havia não pequenos constrangimentos, inúmeras restrições. Porém, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem esse justo e piedoso, que aguardava ardentemente o cumprimento da palavra de Deus. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele, movido por um sentimento de amor a Deus e ao seu povo, intensificava a cada dia as tuas orações. Toda
e orou com tal intensidade que moveu o bondoso coração de Deus. Então, o Espírito lhe revelou que ele não passaria pela morte sem que os seus olhos vissem o Salvador. Naquele tempo, Herodes era rei nas terras de Israel, e Maria acabara de comprometer-se em noivado com José, o carpinteiro. Tudo acontecia em perfeita normalidade, até que um anjo entrou onde Maria estava e lhe disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada, não conseguia entender os significados daquelas palavras. Então o anjo lhe asseverou: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Maria disse ao anjo: Não, isso é impossível, pois nunca tive relação com homem algum. Então o anjo voltou a falar: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Posteriormente, o anjo apareceu também para José. Não fosse assim, ele já tinha projetado em seu coração que abandonaria sua noiva. Naqueles dias, foi publicado um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do império para o recenseamento. Então, José subiu da cidade de Nazaré para a Judéia, a pequena cidade de Davi, Belém. E estando eles ali, aconteceu de se completar os dias em que um Salvador haveria de nascer. Exatamente, em Belém. Quem poderia imaginar que se daria ali, e justamente naquela ocasião, e depois de um dia como tantos outros, tantos anos já se haviam passado, uma noite inesquecível.
mesma região. Pastores que pastoreavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E depois de um dia, como tantos outros, tantos anos já se haviam passado, uma noite que ninguém pôde esquecer. Quando de repente, o anjo desceu até as pessoas que estavam ali. Eles ficaram apavorados, porém o anjo lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, Cristo, o Senhor. Por isso que nessa época do ano um som de paz vai pelas ruas anunciando que Cristo Jesus, o Senhor, nasceu. Toquem alto os sinos da capela, cantem as cantigas de coral. O Supremo Criador dos céus e da terra é o nosso presente de Natal.
todos vocês um Feliz Natal! Espera todo mundo, espera, velho. Glória a Deus! Glória a Deus! Gostaria de primeiramente agradecer a Deus, porque tivemos bastante ensaio, né? E criança é bênção, bastante paciência, muito amor. Eu queria agradecer a todos os professores, né? Aqueles que participaram diretamente, indiretamente, principalmente Liano, fizeram uma força a mais. Davi, Ivete, né, que deu uma força pra gente também. Paloma, que veio nos ajudar com a dança. Tá? E o Ministério Infantil agradece a todos vocês, tá? E todos possam ter um Feliz Natal com Cristo Jesus no coração. Amém? Deus abençoe a todos.